Marina tinha apenas 23 anos, quando aceitou o emprego como babá na mansão dos Albuquerque, uma construção imponente de 3 andares no bairro mais nobre da cidade, cercada por jardins que pareciam saídos de revistas de decoração e protegida por muros altos que escondiam mais do que riqueza. Filha de uma lavadeira e criada em um bairro simples da periferia, a jovem nunca havia pisado em um lugar tão luxuoso, onde os lustres valiam mais que a casa onde sua mãe morava e onde o silêncio dos corredores ecoava um tipo de solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Ela havia sido contratada para cuidar do pequeno Gabriel, um bebê de apenas 8 meses que tinha os olhos mais tristes que Marina jamais vira em uma criança tão pequena, como se aquela criatura minúscula já carregasse um peso que não deveria conhecer. O senhor Eduardo Albuquerque, o empresário poderoso do ramo de construção civil, mal aparecia em casa, sempre viajando entre canteiros de obras e reuniões intermináveis que o mantinham distante da própria família. Sua esposa, Clarice, era uma mulher de beleza gelada e calculada, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife, usando joias que custavam fortunas e tratando todos ao redor com um desprezo mal disfarçado, especialmente aqueles que considerava inferiores. Desde o primeiro dia, Marina percebeu que algo estava terrivelmente errado naquela casa, que parecia perfeita por fora, mas escondia uma escuridão sufocante por dentro. O bebê Gabriel chorava muito, um choro desesperado que cortava o silêncio da mansão, como um pedido de socorro que ninguém parecia ouvir ou se importar. Marina notou imediatamente as marcas roxas no pescoço delicado da criança, hematomas que formavam padrões estranhos, como se dedos adultos tivessem pressionado aquela pele frágil com força desnecessária e cruel. Quando perguntou à senhora Clarice sobre as manchas preocupantes, recebeu apenas um olhar gélido e uma resposta cortante que a fez tremer por dentro. A patroa disse que o menino era desastrado, que se machucava sozinho no berço, que Marina não deveria se meter em assuntos que não lhe diziam respeito, e que sua função era apenas seguir ordens sem fazer perguntas inconvenientes. Mas Marina tinha crescido ajudando a mãe a cuidar de 5 irmãos mais novos, e sabia perfeitamente que bebês não se machucavam daquela forma, que aquelas marcas contavam uma história sombria de violência silenciosa. O instinto materno que havia desenvolvido cuidando dos irmãos gritava dentro dela que Gabriel estava em perigo real e iminente. Ainda assim, precisava daquele emprego desesperadamente, pois o salário generoso que recebia sustentava não apenas ela, mas também sua mãe doente e seus irmãos, que dependiam daquele dinheiro para sobreviver, criando um dilema moral que a dilacerava por dentro. As semanas iniciais foram um pesadelo disfarçado de rotina normal, onde Marina precisava fingir não ver o que seus olhos testemunhavam diariamente naquela mansão luxuosa que escondia horrores. Clarice tratava a babá com um desdém que beirava a crueldade psicológica, fazendo questão de humilhá-la, sempre que possível criticando sua roupa simples, seu sotaque que denunciava suas origens humildes, sua educação que considerava insuficiente, sua própria existência, que parecia incomodar simplesmente por estar ali. A mulher rica nunca pegava o próprio filho no colo, nunca demonstrava qualquer afeto maternal. Tratava Gabriel como um objeto inconveniente que precisava ser mantido quieto e fora de vista. Quando o bebê chorava, Clarice gritava com Marina para fazer alguma coisa, como se a criança fosse responsabilidade exclusiva da empregada e não dela. Marina observava tudo com um coração apertado, vendo aquela criança linda e inocente sendo rejeitada pela própria mãe de uma forma que nenhum ser humano deveria experimentar. Mas o pior ainda estava por vir, pois as marcas roxas no pescoço de Gabriel não diminuíam, pelo contrário, pareciam aparecer com mais frequência sempre, durante a noite, sempre quando Marina não estava por perto para proteger aquela criaturinha indefesa. Algo terrível acontecia naquela casa quando o sol se punha e as sombras tomavam conta dos corredores silenciosos, algo que fazia o sangue de Marina gelar nas veias. Marina começou a dormir mal, atormentada por pesadelos onde o choro de Gabriel ecoava interminável pelos corredores vazios da mansão, chamando por uma ajuda que nunca chegava. Cada manhã, ao entrar no quarto do bebê, seu coração se apertava ao ver novas marcas no corpinho frágil, hematomas que pareciam dedos adultos impressos na pele delicada, como se alguém tivesse segurado a criança com força brutal e desnecessária. Gabriel estava perdendo peso rapidamente. Seus olhos fundos refletiam um sofrimento que nenhuma criança deveria conhecer, e seu choro havia mudado de tom, tornando-se mais fraco,
mais desesperado, como se ele estivesse perdendo as forças para pedir socorro. A babá tentou novamente abordar a questão com Clarice, escolhendo suas palavras com cuidado extremo, sugerindo que talvez fosse importante levar o menino ao pediatra para verificar se tudo estava bem com sua saúde. A reação da patroa foi explosiva e aterrorizante. Seus olhos gelados brilharam com uma raiva que fez Marina recuar instintivamente. E ela deixou claro que qualquer interferência seria respondida com demissão imediata e que Marina nunca mais conseguiria emprego em casa de família naquela cidade. A ameaça pairou no ar como uma sentença, pois Clarice tinha conexões poderosas, conhecia todas as famílias ricas da região, e uma palavra sua poderia destruir completamente o futuro profissional de Marina, deixando-a sem meios de sustentar sua família, que dependia desesperadamente daquele salário. O senhor Eduardo continuava praticamente ausente, chegando tarde da noite e saindo antes do amanhecer, mal vendo o próprio filho que definhava dia após dia naquela mansão fria. Marina se perguntava se ele sequer percebia o que estava acontecendo debaixo do próprio teto, se notava as marcas no corpo de Gabriel, se ouvia o choro desesperado que ecoava pelas madrugadas. Tentou uma vez abordá-lo quando ele passou rapidamente pela cozinha, em uma manhã rara em que estava em casa. Mas Clarice apareceu como uma sombra ameaçadora, interceptando qualquer tentativa de comunicação, enviando Marina de volta às suas tarefas com um olhar que prometia consequências terríveis se ela ousasse desafiar aquela ordem silenciosa. A babá se sentia cada vez mais aprisionada em uma situação impossível, dividida entre o instinto de proteger Gabriel e o medo muito real de perder o emprego que sustentava 5 pessoas que dependiam dela. Suas noites eram tomadas por uma angústia crescente, imaginando o que acontecia com o bebê quando ela não estava presente. Quando a escuridão tomava conta da mansão, e os gritos de uma criança podiam ser abafados pelas paredes grossas e pelo silêncio cúmplice da riqueza. Cada marca nova no corpo de Gabriel era uma acusação silenciosa que Marina carregava como um peso insuportável. Uma culpa que crescia a cada dia em que ela não conseguia fazer nada para salvar aquela criança. A situação piorou drasticamente quando Marina começou a perceber um padrão perturbador nas marcas do bebê. Elas apareciam sempre após as noites em que Clarice ficava em casa, sempre na mesma região do pescoço, sempre com a mesma intensidade que sugeria uma força adulta aplicada deliberadamente contra uma criança indefesa. Gabriel também desenvolvia crises de choro inconsolável ao ver a própria mãe encorrendo-se e tremendo quando Clarice se aproximava. Uma reação que nenhum bebê deveria ter em relação à pessoa que lhe deu a luz. Marina documentava mentalmente cada detalhe, cada marca, cada reação, construindo em sua mente um quadro aterrorizante de abuso sistemático que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Ela começou a passar mais tempo no quarto de Gabriel, inventando desculpas para ficar por perto mesmo após o horário de trabalho, oferecendo-se para fazer horas extras, tudo para manter aquela criança sob seus olhos protetores o máximo de tempo possível. Mas não podia ficar 24 horas por dia. Não podia dormir no quarto do bebê, e era justamente durante a noite, quando ela ia embora para sua casa simples na periferia, que as piores coisas pareciam acontecer naquela mansão luxuosa, que escondia um horror inimaginável. Marina sabia que precisava fazer algo, que não podia continuar sendo cúmplice silenciosa daquela situação, mas sentia-se completamente impotente diante do poder e das ameaças de Clarice. A decisão de Marina de investigar mais profundamente veio em uma manhã particularmente terrível, quando encontrou Gabriel quase sem forças para chorar, com marcas tão roxas e extensas no pescoço que parecia um colar macabro de dedos adultos impressos em sua pele delicada. Naquele momento, olhando para aqueles olhos infantis que imploravam por ajuda sem ter palavras para expressar o sofrimento, Marina tomou uma resolução que mudaria tudo. Ela começou a observar Clarice com mais atenção, notando padrões de comportamento que antes havia ignorado, por medo ou ingenuidade. A patroa bebia muito, especialmente à noite, consumindo garrafas inteiras de vinho caro, que deixava espalhadas pelo quarto luxuoso que ocupava sozinha, já que Eduardo dormia em outro cômodo quando estava em casa. Suas mudanças de humor eram brutais e imprevisíveis, passando de uma frieza calculada para explosões de raiva que faziam todos na mansão andarem em ovos ao seu redor. Marina percebeu que Clarice falava sozinha às vezes, murmurando coisas incompreensíveis sobre sacrifícios, sobre erros do passado, sobre coisas que precisava corrigir antes que fosse tarde demais. A babá também descobriu conversando discretamente com a cozinheira mais antiga da casa que Clarice
Havia perdido um bebê anos atrás. Antes de Gabriel nascer, uma tragédia que nunca havia sido completamente esclarecida e sobre a qual a família não gostava de falar, Marina tomou uma decisão arriscada que poderia custar seu emprego, mas que sua consciência não permitia mais adiar. Ela começou a tirar fotos discretas das marcas em Gabriel com seu celular antigo, documentando cada hematoma, cada ferimento, cada evidência do que estava acontecendo com aquela criança. Guardava as imagens em uma pasta oculta. Sabendo que Clarice descobrisse, seria demitida imediatamente e provavelmente impedida de conseguir qualquer trabalho futuro. Mas Marina não conseguia mais viver com o peso de ser testemunha silenciosa daquela crueldade. Não conseguia mais olhar para Gabriel sem sentir que estava traindo a confiança daquela criaturinha que dependia completamente dela para sobreviver. Ela também passou a anotar tudo em um caderno pequeno que escondia em sua bolsa, registrando datas, horários, comportamentos de Clarice. Tudo que pudesse servir como evidência, se algum dia tivesse coragem de denunciar o que estava testemunhando. Sabia que estava brincando com fogo, que Clarice era uma mulher poderosa, com recursos para destruir qualquer um que a desafiasse. Mas o rosto sofrido de Gabriel aparecia em seus sonhos, toda noite implorando por uma proteção que só Marina poderia oferecer. A oportunidade de descobrir a verdade completa veio de forma inesperada e aterrorizante. Marina havia esquecido sua carteira no quarto de Gabriel, em uma noite em que saiu apressada para pegar o último ônibus, e voltou à mansão por volta das 10 da noite, usando a chave que tinha recebido para emergências. A casa estava mergulhada em uma escuridão inquietante, apenas algumas luzes fracas, iluminando os corredores intermináveis. Ela subiu as escadas silenciosamente, seus passos abafados pelo carpete caro que cobria cada degrau, e foi em direção ao quarto do bebê para recuperar sua carteira. Mas ao se aproximar, ouviu um som que gelou seu sangue nas veias, o choro abafado de Gabriel, seguido por uma voz feminina que reconheceu imediatamente como sendo de Clarice, murmurando palavras carregadas de raiva e ressentimento. Marina se aproximou da porta entreaberta com o coração batendo tão forte que temia que o som pudesse denunciá-la, e o que viu através da fresta fez seu mundo inteiro desmoronar. Clarice estava inclinada sobre o berço, suas mãos ao redor do pescoço pequeno de Gabriel, apertando com uma força que fazia o bebê se debater fracamente. Seus olhos arregalados de terror enquanto a própria mãe, a pessoa que deveria protegê-lo acima de tudo, tentava sufocá-lo na escuridão silenciosa daquela noite. A cena durou apenas alguns segundos que pareceram eternos, com Clarice murmurando algo sobre desfazer erros, sobre não poder permitir que aquilo continuasse, antes de soltar o bebê, que ofegava desesperadamente tentando recuperar o ar. Marina ficou paralisada por alguns instantes intermináveis, seu cérebro lutando para processar a enormidade do que acabara de testemunhar. Não era negligência, não era um acidente, não eram marcas inexplicáveis que poderiam ter alguma justificativa inocente. Era tentativa de homicídio. Era uma mãe deliberadamente tentando matar o próprio filho. Era um horror tão profundo que Marina mal conseguia acreditar que estava acontecendo em uma casa tão bonita, tão rica, tão aparentemente perfeita. Ela recuou silenciosamente, descendo as escadas, com as pernas tremendo tanto que mal conseguia se manter em pé. Saindo da mansão com sua carteira esquecida, mas carregando consigo o peso terrível daquela descoberta. Naquela noite, Marina não pregou os olhos sentada em sua cama simples, no barraco onde morava, segurando o celular e olhando para as fotos que havia tirado, sabendo que agora tinha não apenas suspeitas, mas a certeza absoluta de que Gabriel estava em perigo mortal e que ela era a única pessoa que poderia salvá-lo. Mas como fazer isso sem provas concretas, além de sua palavra contra a de uma mulher rica e poderosa? Como convencer alguém de que uma mãe estava tentando assassinar o próprio filho quando toda a sociedade presumia que mães eram incapazes de tais horrores? Marina sabia que estava diante de uma escolha impossível, que definiria não apenas seu futuro, mas a própria vida ou morte de uma criança, inocente que não tinha ninguém mais para defendê-la. Marina passou a noite inteira em vigília, a cena terrível que testemunhara tocando em sua mente como um filme de horror que não conseguia desligar. As mãos de Clarice ao redor daquele pescoço frágil, os olhos arregalados de Gabriel lutando por ar, o murmúrio perturbado da mulher sobre desfazer erros que precisavam ser corrigidos. Quando o sol nasceu e Marina precisou voltar à mansão para mais um dia de trabalho. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e sua decisão estava tomada. Ela precisava contar a verdade ao Sr. Eduardo, mesmo que isso custasse seu emprego e sua reputação. Gabriel não tinha mais tempo.
As tentativas de Clarice estavam ficando mais ousadas, mais desesperadas, e era apenas questão de tempo, até que ela conseguisse o que aparentemente tanto desejava. Ao chegar à mansão naquela manhã, Marina encontrou Gabriel especialmente debilitado, com novas marcas roxas, que denunciavam que após ela ter saído na noite anterior, Clarice havia voltado ao quarto do bebê para continuar seu ato macabro. A babá segurou a criança nos braços, sentindo o corpinho frágil tremer contra seu peito, e sussurrou uma promessa de que não deixaria mais nada de ruim acontecer, que encontraria uma forma de protegê-lo, mesmo que isso significasse perder tudo o que tinha. A oportunidade de falar com Eduardo veio alguns dias depois, quando o empresário anunciou que passaria o final de semana em casa para resolver alguns assuntos pendentes. Marina planejou cuidadosamente como abordá-lo, sabendo que teria apenas uma chance e que precisava ser convincente o suficiente para que ele acreditasse em sua palavra contra a de sua própria esposa. Ela esperou até que Clarice saísse para um de seus almoços sociais com as amigas ricas, momentos em que a patroa desaparecia por horas ostentando uma vida perfeita que era apenas fachada. Marina encontrou Eduardo em seu escritório luxuoso, cercado por papéis e contratos, e com a voz tremendo de nervosismo e determinação. Pediu alguns minutos de sua atenção para um assunto urgente sobre Gabriel. O empresário levantou os olhos dos documentos com uma expressão de impaciência, que rapidamente se transformou em preocupação ao ver a seriedade no rosto da jovem babá. Marina começou a falar, as palavras saindo em um fluxo nervoso, enquanto contava sobre as marcas que apareciam constantemente no bebê, sobre o comportamento estranho de Clarice, sobre suas tentativas de abordar o assunto que eram sempre bloqueadas com ameaças, e finalmente, com a voz quebrando de emoção, sobre o que havia testemunhado naquela noite terrível, quando voltou à mansão para buscar sua carteira. Eduardo ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando progressivamente mais pálido a cada revelação, seus punhos se fechando com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando Marina terminou, mostrando as fotos que havia tirado de Gabriel e as anotações que fizera sobre o comportamento de Clarice, o empresário ficou em silêncio por longos minutos que pareceram eternos. Marina podia ver a batalha interna acontecendo em seus olhos, a dificuldade de acreditar que sua própria esposa, a mulher com quem havia construído uma vida, pudesse ser capaz de algo tão monstruoso. Ele finalmente falou, sua voz saindo rouca e carregada de uma dor que parecia rasgar sua alma, perguntando por que Marina não havia dito nada antes, por que permitiu que aquilo continuasse. A babá explicou sobre as ameaças, sobre o medo de perder o emprego que sustentava sua família inteira, sobre como se sentia impotente diante do poder e das conexões de Clarice. Eduardo passou as mãos pelo rosto cansado, envelhecendo anos, em questão de minutos. E Marina viu nos olhos dele algo que reconheceu como a aceitação terrível de uma verdade que ele talvez já suspeitasse, mas havia escolhido ignorar por conveniência ou medo de enfrentar a realidade. O empresário revelou então segredos que explicavam parcialmente a situação aterrorizante em que se encontravam. Clarice havia perdido um bebê anos atrás, uma menina que morreu aos 6 meses de idade, em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas, oficialmente atribuídas à síndrome da morte súbita infantil. Mas Eduardo confessou que sempre teve dúvidas, que encontrou Clarice em situações estranhas durante aqueles meses, que ela desenvolvia comportamentos obsessivos e perturbados em relação à criança, alternando entre negligência total e uma atenção sufocante e inadequada. Após a morte da bebê, Clarice entrou em uma depressão profunda que durou anos, recusando o tratamento adequado, afundando-se em álcool e medicamentos que tomava sem controle médico. Quando engravidou de Gabriel, Eduardo teve esperanças de que um novo bebê pudesse curar as feridas do passado, que Clarice encontraria redenção na maternidade. Mas desde o nascimento de Gabriel, ela demonstrava a mesma ambivalência perturbadora, ora ignorando completamente a criança, ora fixando nela um olhar carregado, de algo que Eduardo não conseguia decifrar, mas que agora, ouvindo as revelações de Marina, fazia um sentido terrível e inaceitável. Clarice via em Gabriel não um filho, mas algum tipo de erro que precisava ser corrigido. Talvez uma punição por algo que acreditava ter feito de errado no passado, talvez uma ameaça à memória da filha perdida, que sua mente perturbada não conseguia processar adequadamente. Eduardo se levantou com uma determinação súbita que transformou completamente sua postura. Não era mais o homem ausente e negligente que havia permitido aquela situação por ignorância e conveniência. Ele agradeceu a Marina pela coragem de vir até ele, reconhecendo que a babá havia arriscado tudo para proteger Gabriel, quando ele, o próprio pai,
estava tão cego e distante que não percebeu o perigo sob seu próprio teto. Prometeu que tomaria providências imediatas, que não deixaria mais um dia passar sem garantir a segurança de seu filho, que Clarice seria afastada de Gabriel e receberia o tratamento psiquiátrico que claramente necessitava, mas pediu a Marina que não falasse sobre aquilo com ninguém, ainda que lhe desse alguns dias para organizar as coisas da maneira correta, envolvendo médicos, advogados, garantindo que Clarice não tivesse oportunidade de machucar Gabriel novamente ou de fugir das consequências de seus atos. Marina concordou, sentindo pela primeira vez em semanas um alívio que fez suas pernas quase cederem. A sensação de que finalmente Gabriel teria a proteção que merecia, que aquele pesadelo estava chegando ao fim. Mas ela não sabia que o pior ainda estava por vir, que Clarice perceberia a mudança sutil no comportamento de Eduardo, que a mulher era muito mais perigosa e desesperada do que qualquer um havia imaginado. Clarice percebeu que algo havia mudado na dinâmica da casa com a intuição afiada de quem sempre dependeu de manipulação e controle para manter sua vida aparentemente perfeita. Eduardo começou a chegar mais cedo em casa. Passou a verificar Gabriel pessoalmente várias vezes ao dia. Observava Clarice com um olhar que misturava tristeza e algo próximo ao horror. A mulher também notou como Marina a evitava mais do que antes, como a babá mantinha Gabriel constantemente sob supervisão, quase nunca deixando o bebê sozinho, mesmo por instantes. Clarice não era estúpida, apesar de sua mente perturbada, e rapidamente conectou os pontos, percebendo que seu segredo havia sido descoberto, que sua farsa estava desmoronando, que toda a estrutura cuidadosamente construída de normalidade estava prestes a ruir. Em vez de recuar ou buscar ajuda, como uma pessoa minimamente racional faria, Clarice entrou em um modo de desespero agressivo que a tornou ainda mais perigosa. Ela começou a fazer ameaças veladas a Marina, sussurrando em corredores vazios que empregadas que se metiam onde não eram chamadas costumavam ter. Acidentes terríveis que Marina deveria pensar bem em sua família que dependia dela antes de fazer algo que pudesse arruinar seu futuro. As ameaças eram entregues com um sorriso gelado que fazia o sangue de Marina congelar nas veias. A situação chegou ao ponto de ruptura em uma noite de tempestade, quando os trovões sacudiam a mansão e a chuva batia com força nas janelas enormes. Eduardo havia saído para uma reunião de emergência que não pôde adiar, prometendo voltar o mais rápido possível, pedindo a Marina que não deixasse Gabriel sozinho, nem por um segundo. A babá manteve o bebê em seus braços por horas, embolando-o enquanto a tempestade rugia lá fora, sentindo o peso da responsabilidade que carregava pela vida daquela criaturinha. Mas mesmo a vigilância mais cuidadosa tem seus limites. E quando Marina precisou ir ao banheiro rapidamente, colocou Gabriel no berço e saiu do quarto, por não mais que 3 minutos. Foi tempo suficiente para Clarice, que havia esperado aquele momento como um predador observando sua presa, entrar no quarto do filho com passos silenciosos que o carpete abafava completamente. Quando Marina voltou, seu coração quase parou ao ver a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Clarice estava novamente inclinada sobre o berço, mas desta vez suas intenções eram ainda mais claras e aterrorizantes. Ela segurava um travesseiro nas mãos, pressionando-o contra o rosto pequeno de Gabriel, que se debatia fracamente contra a sufocação. Marina não pensou, não hesitou, não calculou consequências. Seu corpo reagiu por instinto puro, cruzando o quarto em 3 passadas rápidas e empurrando Clarice com toda a força que tinha, afastando a mulher do berço onde Gabriel lutava desesperadamente por ar. O travesseiro caiu no chão, e o bebê começou a chorar, um som estridente que Marina nunca havia ficado tão feliz de ouvir, porque significava que ele estava vivo, que ela havia chegado a tempo, que mais alguns segundos de atraso teriam resultado em uma tragédia irreversível. Clarice caiu contra a parede, seu rosto contorcido em uma máscara de raiva e loucura que não tinha mais nada de humano, e começou a gritar acusações incompreensíveis contra Marina. Chamando-a de intrusa, de ladra, tentando roubar sua família, de bruxa que queria destruir sua vida. A babá segurou Gabriel contra o peito, protegendo-o com seu próprio corpo enquanto Clarice avançava novamente, as mãos estendidas como garras em direção ao bebê. Marina gritou que ia chamar a polícia, que todos saberiam o que Clarice estava fazendo, que ela não permitiria mais que aquela mulher machucasse Gabriel. A ameaça pareceu atravessar a névoa de loucura nos olhos de Clarice, que parou por um instante, sua expressão mudando de raiva para algo que parecia cálculo frio. A patroa mudou de tática com uma rapidez desconcertante, sua voz se tornando suave e manipuladora,
dizendo que Marina havia entendido tudo errado, que ela apenas estava verificando se Gabriel estava respirando direito porque a criança parecia estar com dificuldades, que a babá era jovem e inexperiente e interpretou mal uma situação perfeitamente inocente. Clarice continuou falando, sua voz escorrendo como mel envenenado, lembrando Marina de que ela era apenas uma empregada, que ninguém acreditaria em sua palavra contra a de uma mulher rica e respeitada da sociedade, que fazer falsas acusações contra a patroa resultaria não apenas em demissão, mas em processos judiciais que destruiriam completamente Marina e sua família. As ameaças eram entregues com um sorriso que não chegava aos olhos gelados, enquanto Clarice lentamente se recompunha, alisando o vestido caro e os cabelos desarrumados pela luta. Marina segurava Gabriel com tanta força que temia machucá-lo, mas não conseguia soltar, não conseguia relaxar, nem por um segundo, enquanto aquela mulher perigosa e perturbada permanecesse no mesmo cômodo. A situação permaneceu em um impasse tenso e aterrorizante, com Clarice bloqueando a porta do quarto, Marina encurralada com o bebê nos braços, e o som da tempestade lá fora abafando qualquer possibilidade de gritar por ajuda. Foi nesse momento de tensão máxima, quando tudo parecia prestes a explodir em violência irreversível, que os faróis de um carro cortaram a escuridão lá fora e o som de passos rápidos ecoou na entrada da mansão. Eduardo havia voltado antes do esperado, talvez pressentindo que algo estava errado, talvez simplesmente incapaz de ficar longe sabendo do perigo que seu filho corria. Ele subiu as escadas correndo ao ouvir os gritos abafados vindos do quarto de Gabriel. E ao abrir a porta, deparou-se com a cena que confirmava seus piores temores: Marina encurralada com um bebê chorando em seus braços, Clarice com uma expressão que misturava raiva e culpa, o travesseiro caído no chão como evidência silenciosa do que quase aconteceu. O empresário olhou de Marina para Clarice e de volta para Marina, e tudo o que precisava saber estava escrito naqueles rostos, na postura protetora da babá, na expressão defensiva e calculista de sua esposa. Eduardo sentiu algo se quebrar definitivamente dentro dele, o último resquício de esperança de que talvez Marina estivesse exagerando, de que talvez houvesse alguma explicação racional para tudo aquilo, mas não havia explicação que pudesse justificar o que via diante de seus olhos. Não havia desculpa para o terror evidente no rosto de Marina, ou para o travesseiro caído estrategicamente perto do berço. Eduardo atravessou o quarto com passos firmes, que ressoavam sua determinação recém-encontrada, posicionando-se entre Clarice e Marina como um escudo protetor. Sua voz, sempre tão controlada nos negócios, saiu carregada de uma emoção bruta, que fazia as paredes parecerem tremer mais do que os trovões lá fora. Ele disse a Clarice que tudo havia acabado, que ele sabia de tudo, que Marina havia lhe contado sobre as marcas em Gabriel, sobre o comportamento perturbado, sobre a tentativa de sufocamento que a babá testemunhara dias atrás. A revelação fez o rosto de Clarice se contorcer em uma sequência de expressões, que iam da negação à raiva, e finalmente a algo que parecia uma aceitação amarga e ressentida. Ela não tentou negar, não inventou desculpas ou histórias alternativas. Em vez disso, começou a falar com uma voz carregada de veneno e ressentimento acumulado, revelando verdades que haviam sido enterradas por anos sob camadas de segredos e mentiras. Clarice disse que Eduardo nunca entendeu sua dor, que quando perderam a primeira filha, ele simplesmente seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido, mergulhando no trabalho enquanto ela afundava em um mar de culpa e loucura. Ela confessou que havia matado a primeira bebê, não acidentalmente, mas deliberadamente, sufocando a criança em um momento de desespero e loucura pós-parto, que nunca havia sido diagnosticado ou tratado. A confissão caiu sobre o quarto como uma bomba, fazendo Marina cambalear para trás, com Gabriel apertado contra o peito, seus olhos arregalados de horror ao perceber a profundidade da monstruosidade daquela mulher. Eduardo ficou pálido como um fantasma, suas pernas quase cedendo, ao processar que sua primeira filha não havia morrido de causas naturais, que ele havia vivido anos ao lado de uma assassina sem sequer suspeitar da verdade. Clarice continuou falando, as palavras jorrando como se uma represa tivesse se rompido, revelando que quando engravidou de Gabriel pensou que poderia ter uma segunda chance, que talvez pudesse ser uma mãe melhor, consertar os erros do passado. Mas assim que o bebê nasceu, os mesmos sentimentos retornaram com força ainda maior, a sensação de estar presa, de ter sua vida roubada por uma criaturinha que exigia tudo dela, sem dar nada em troca. Raiva irracional de que aquele bebê ousava viver quando sua filha estava morta. Ela disse que tentou resistir aos impulsos,
que por isso bebia tanto. Tomava remédios que a deixavam anestesiada, mas que as vozes em sua cabeça ficavam cada vez mais altas, dizendo que Gabriel precisava ir embora, que ele era um erro que precisava ser corrigido, que só assim ela encontraria a paz. Eduardo ouviu tudo com o rosto petrificado, em uma expressão de horror absoluto, percebendo que havia falhado não apenas como pai, mas como ser humano, ao não ver os sinais de que sua esposa era uma mulher profundamente perturbada, que necessitava de ajuda urgente. Ele puxou o celular do bolso com mãos trêmulas e discou primeiro para seu advogado, depois para um psiquiatra de confiança, finalmente para a polícia, sua voz roboticamente descrevendo a situação em palavras curtas e precisas. Clarice observava tudo com uma expressão que oscilava entre o alívio perturbador de quem finalmente não precisa mais carregar um segredo insuportável e o ressentimento de quem se sente incompreendida em seu sofrimento. Ela tentou uma última manipulação, implorando a Eduardo que pensasse na reputação da família, no escândalo que uma prisão causaria, nos negócios que seriam arruinados se aquilo se tornasse público. Mas Eduardo apenas balançou a cabeça dizendo que a única coisa que importava agora era garantir que Gabriel estivesse seguro e que Clarice recebesse o tratamento que deveria ter recebido anos atrás. Mesmo que isso significasse interná-la à força em uma instituição psiquiátrica, ou viê-la responder criminalmente por suas ações. Marina permaneceu em silêncio durante toda a cena, segurando Gabriel, que finalmente havia se acalmado em seus braços, sentindo uma mistura de alívio por terem chegado a tempo e horror pela profundidade da tragédia que havia se desenrolado naquela casa aparentemente perfeita. A polícia chegou em menos de 30 minutos, seguida por uma equipe de paramédicos que imediatamente examinaram Gabriel, documentando todas as marcas e ferimentos em seu corpinho frágil. Os oficiais ouviram primeiro Eduardo, depois Marina, que relatou tudo o que havia testemunhado e documentado nas últimas semanas. Finalmente Clarice, que alternava entre momentos de lucidez perturbadora, onde confirmava tudo friamente, e momentos de colapso emocional, onde chorava convulsivamente. Um dos policiais, uma mulher mais velha com olhos gentis, segurou a mão de Marina e disse que ela havia salvado a vida de Gabriel, que sua coragem de vir à frente, apesar das ameaças e do medo de perder o emprego, fez toda a diferença entre uma criança viva e outra estatística trágica de violência doméstica. Marina sentiu as lágrimas finalmente escorrerem livres pelo seu rosto. Todo o estresse e terror das últimas semanas desmoronando agora que Gabriel estava finalmente seguro. Clarice foi levada algemada pelos policiais, não para a prisão imediatamente, mas para uma avaliação psiquiátrica emergencial em um hospital especializado, onde médicos determinariam se ela tinha capacidade de responder por seus crimes ou se precisava de internação compulsória antes de qualquer procedimento legal. Eduardo assistiu sua esposa sendo levada com uma expressão de tristeza profunda, não por perdê-la, mas pela tragédia que poderia ter sido evitada se ele tivesse prestado atenção, se não tivesse estado tão absorto em seus negócios que ignorou completamente o que acontecia sob seu próprio teto. Os meses que se seguiram àquela noite de tempestade trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos na tragédia da mansão dos Albuquerque. Clarice foi diagnosticada com depressão pós-parto não tratada, que havia evoluído para um transtorno psicótico agravado por anos de abuso de álcool e medicamentos sem supervisão médica. A investigação sobre a morte da primeira bebê foi reaberta, e evidências que na época haviam sido ignoradas ou mal interpretadas agora apontavam claramente para o que realmente havia acontecido. Clarice acabou sendo internada em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima, onde receberia tratamento pelo resto da vida, enquanto respondia criminalmente por tentativa de homicídio de Gabriel e pelo assassinato da filha mais velha que havia sido encoberto por anos. Eduardo iniciou os procedimentos de divórcio, mas também se certificou de que a ex-esposa recebesse o melhor tratamento possível, reconhecendo que, além de uma criminosa, Clarice era também uma mulher doente que nunca recebeu a ajuda de que desesperadamente precisava. O empresário vendeu a mansão que nunca mais conseguiria ver, sem lembrar dos horrores que aconteceram ali, mudando-se com Gabriel para uma casa menor, mas cheia de luz e calor, um lugar onde pudesse reconstruir uma vida focada no que realmente importava: seu filho. Marina foi promovida de babá a gerente de cuidados infantis em uma fundação que Eduardo criou dedicada a prevenir e combater abuso infantil, especialmente em ambientes domésticos, onde a riqueza e o poder
frequentemente encobrem os crimes mais terríveis. Ela usou sua experiência traumática para treinar outros profissionais a reconhecerem sinais de abuso. Encorajou empregados domésticos a denunciarem situações suspeitas, mesmo quando ameaçados, e tornou-se uma voz poderosa na defesa de crianças vulneráveis. O salário generoso que recebia permitiu que Marina não apenas sustentasse sua família com dignidade, mas também que sua mãe finalmente recebesse o tratamento médico de que necessitava e que seus irmãos continuassem estudando. Eduardo insistiu em pagar também por uma terapia de longo prazo para Marina, reconhecendo que o trauma de testemunhar e intervir naquela situação havia deixado marcas emocionais profundas que precisavam ser tratadas adequadamente. A jovem aceitou, descobrindo nas sessões semanais um espaço para processar não apenas o horror do que viveu, mas também a culpa que ainda sentia por não ter agido mais cedo, por ter permitido que o medo a paralisasse, mesmo quando sabia que Gabriel estava em perigo. Sua terapeuta ajudou a entender que ela fez o melhor que pôde nas circunstâncias impossíveis em que se encontrava, que salvou uma vida apesar de todas as ameaças e pressões, e que sua coragem deveria ser celebrada e não questionada. Gabriel floresceu sob os cuidados amorosos de seu pai e de Marina, transformando-se de um bebê assustado e marcado pelo trauma, em uma criança saudável e feliz, que não carregaria memórias conscientes do horror que viveu nos primeiros meses de vida. Eduardo contratou os melhores pediatras e psicólogos infantis para garantir que qualquer impacto do abuso fosse minimizado, e Gabriel recebia cuidados extraordinários que compensavam os primeiros meses terríveis de sua existência. O menino desenvolveu um vínculo especial com Marina, que, embora não fosse sua mãe biológica, havia arriscado tudo para salvá-lo e continuava presente em sua vida diariamente. Eduardo observava a interação entre Marina e Gabriel com gratidão profunda, sabendo que aquela jovem humilde da periferia havia demonstrado mais amor verdadeiro e coragem maternal do que Clarice jamais havia sido capaz. Ele ofereceu várias vezes adotar Marina legalmente como cogardeu de Gabriel, mas ela sempre recusava gentilmente, dizendo que não precisava de títulos legais para amar e proteger aquele menino que havia mudado sua vida tão completamente quanto ela mudou a dele. A relação entre Eduardo e Marina evoluiu para uma parceria profunda e respeitosa, baseada no amor compartilhado por Gabriel e no compromisso comum de garantir que ele crescesse seguro, amado e cercado de pessoas que realmente se importavam com seu bem-estar. A história se tornou inevitavelmente pública, apesar dos esforços iniciais de Eduardo para manter privacidade. Os detalhes chocantes de uma mãe rica tentando matar o próprio filho e de uma babá corajosa que arriscou tudo para salvá-lo dominaram as manchetes por semanas. Marina foi procurada por dezenas de programas de televisão e revistas querendo contar sua história, mas ela recusou todas as ofertas, dizendo que não havia feito nada além do que qualquer pessoa decente deveria fazer, que Gabriel merecia crescer sem que sua tragédia inicial fosse constantemente explorada pela mídia. Eduardo respeitou e apoiou completamente essa decisão, usando sua influência para proteger a privacidade de Gabriel e de Marina, tanto quanto possível. A fundação que criaram tornou-se referência nacional em combate ao abuso infantil, oferecendo treinamento gratuito para empregados domésticos, criando linhas diretas de denúncia anônima e trabalhando com legisladores para criar leis mais rigorosas de proteção a crianças vulneráveis. Eles transformaram a tragédia que quase destruiu Gabriel em uma força para o bem que salvaria incontáveis outras crianças de destinos similares. Marina frequentemente recebia cartas de outros empregados domésticos que haviam encontrado coragem para denunciar situações de abuso após ouvirem sua história, e cada carta era uma validação de que seu sofrimento e risco não haviam sido em vão. 5 anos após aquela noite terrível de tempestade, Marina estava sentada no jardim ensolarado da nova casa de Eduardo, observando Gabriel brincar feliz com outras crianças em uma festa de aniversário. O menino de 6 anos era saudável, alegre, cercado de amor e completamente alheio ao pesadelo que marcou seus primeiros meses de vida. Ele correu até Marina pedindo que ela o ajudasse a voar sua pipa, e ela segurou aquela mãozinha quente com lágrimas nos olhos, pensando em como tudo poderia ter terminado diferente se ela tivesse escolhido o silêncio, em vez da coragem, se tivesse colocado seu medo de perder o emprego acima da vida daquela criança. Eduardo se aproximou, colocando a mão no ombro de Marina em um gesto de gratidão que já havia se repetido 1000 vezes, mas que nunca perdia o significado. Ele disse que pensava frequentemente em como havia quase perdido seu filho por estar cego, ausente,
priorizando negócios e dinheiro sobre o que realmente importava. A experiência o transformou completamente de um empresário obsessivo e pai ausente em um homem presente que conhecia cada detalhe da vida de seu filho, que nunca mais permitiria que o trabalho o impedisse de estar lá nos momentos importantes. Marina sorriu, dizendo que todos eles haviam sido transformados por aquela aprovação terrível. Que às vezes as piores experiências trazem as lições mais importantes sobre o que realmente importa na vida. Ela olhou para Gabriel correndo livre e feliz, sua risada ecoando pelo jardim, e soube que cada momento de medo, cada ameaça que enfrentou, cada noite sem dormir preocupada, havia valido absolutamente a pena. Aquela criança estava viva, estava amada, estava segura, e Marina havia aprendido que a verdadeira nobreza não vem de riqueza ou status social, mas da coragem de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra você, mesmo quando o preço parece alto demais para pagar, mesmo quando você é apenas uma jovem humilde da periferia, enfrentando pessoas poderosas que poderiam destruí-la. Com um estalar de dedos, ela havia vencido não porque era mais forte ou mais esperta, mas porque se recusou a ser cúmplice silenciosa de uma injustiça, porque acreditou que cada vida importa independentemente de quanto dinheiro seus pais têm no banco, e porque, no final, o amor e a coragem sempre triunfam sobre o poder e a crueldade quando alguém está disposto a pagar o preço da verdade.